O fascínio eterno pelo sobrenatural. Desde os primórdios da humanidade, o que hoje é conhecido como o sobrenatural tem desempenhado um papel fundamental na formação das nossas considerações, na compreensão do mundo e na busca por respostas que parecem ir além do alcance da ciência moderna. Durante as eras passadas, especialmente na Idade Média, o sobrenatural foi profundamente enraizado na vida cotidiana, envolvendo-se em mitos, lendas e na interpretação de características naturais que ainda não compreendíamos. Naquele período, a presença de entidades espirituais, fantasmas e manifestações místicas era quase uma regra. As igrejas e os líderes espirituais influenciaram fortemente a sociedade, usando narrativas sobrenaturais para explicar a origem do universo e o destino da alma. Não era estranho que muitas pessoas contassem experiências que hoje são classificadas como sobrenaturais, como visões, possessões ou visões de almas errantes. Essas experiências reforçavam a ideia de que o mundo, além da nossa compreensão física, era uma realidade palpável, acessível por meio de rituais e fé. Conforme avançamos na história, chegamos à era renascentista e ao início da Revolução Científica, quando a busca por explicações racionais começou a desafiar as tradições místicas. No entanto, o fascínio pelo sobrenatural não diminuiu. Ao contrário, essas muitas manifestações foram reinterpretadas ou encaradas como manifestações do desconhecido que ainda aguardavam serem compreendidas. Relatos de aparições, objetos voadores não identificados e habilidades psíquicas obtidas a adquirir um novo status eram vistos como mistérios a serem investigados com curiosidade e ceticismo saudável. Na Idade Moderna, particularmente a partir do século XIX, o interesse pelo sobrenatural floresceu de maneira singular. O advento da fotografia, a popularização do espiritismo e a popularização de relatos de OVNIs abriram novas fronteiras para a exploração dessas experiências. As pessoas ansiavam por entender que, de alguma forma, escapavam ao entendimento científico de então. Assim, as experiências sobrenaturais passaram a ser ao mesmo tempo motivo de medo, admiração e esperança, estimulando uma busca incessante por respostas que pudessem conectar o mundo tangível ao que parecia além de nossa compreensão. A partir do século XX, com o avanço da tecnologia, as características sobrenaturais experimentaram uma nova fase de questionamento. A televisão, o cinema e, posteriormente, a internet potencializaram relatos e experiências que atravessaram fronteiras culturais e geográficas, produzindo um olhar global. Nesse cenário, o fascínio pelo desconhecido não só persistia, como se intensificava. Pessoas voltaram para o estudo de experiências paranormais, habilidades psíquicas e observações de OVNIs, muitas vezes buscando respostas científicas que poderiam validar ou desafiar as tradições mais antigas. Ao longo dessa jornada histórica, uma coisa permanece evidente. A busca por compreender o sobrenatural é uma expressão profunda da nossa condição humana. É uma ânsia de entender o que há além do mundo material, de descobrir se há algum significado maior naquilo que não podemos tocar, ver ou explicar completamente. Essa busca conecta diferentes épocas, diferentes culturas e diferentes crenças, criando uma ponte invisível entre o que é conhecido e o que é misterioso. Hoje, neste momento da era digital, esse fascínio é alimentado por uma variedade de plataformas que nos desafiam a explorar, questionar e acreditar. Desde vídeos de aparências inexplicáveis até relatos de experiências pessoais, nossa curiosidade permanece insaciável. E apesar dos avanços científicos, o mistério do sobrenatural continua vivo dentro de nós. Uma lembrança constante de que, talvez, haja algo mais além do que podemos compreender,
algo que toca as fibras mais profundas de nossa alma. Assim, a nossa jornada através do tempo revela que o fascínio pelo sobrenatural é uma expressão universal, perpetuada pela nossa necessidade de buscar sentido no que nos ultrapassa uma esperança de que em algum lugar, além do que percebemos, há uma verdade maior esperando para ser descoberta. No coração de uma era marcada por avanços tecnológicos e um fascínio crescente pelo inexplicável, a linha que separa o racional do fantástico muitas vezes se dissolve na penumbra de nossas próprias mentes. Esta época, com seus progressos científicos e seu ceticismo cada vez maior, revela uma sociedade ao mesmo tempo sedentária por respostas e assombrada pelo medo do desconhecido. À medida que o mundo se transforma, nossas percepções de realidade se aprofundam, criando um panorama de fundo perfeito para histórias que desafiam a lógica e questionam o que realmente podemos compreender. Desde os primeiros momentos de descanso, quando nossas sobreviventes pesam e a consciência vaga entre sonho e vigília, a experiência da paralisia do sono emerge como uma sombra silenciosa. Nesse estado, onde o cérebro permanece ativo enquanto o corpo ainda não responde, as fronteiras entre o real e o imaginado se tornam indistintas. É nesses limiares que sombras estranhas e figuras ocultas parecem dançar à beira do visível, alimentando o medo ancestral de que algo mais além da matéria possa nos rodear. O silêncio do quarto, a quietude que envolve o momento, reforçam a sensação de isolamento, transformando uma experiência neurofisiológica em uma narrativa de horror que permanece enraizada na psique coletiva. Enquanto isso, no vasto céu acima de nossas cabeças, objetos que desafiam uma definição tradicional muitas vezes atraem nossos olhares e nossa esperança de encontrar algo maior. As luzes que cruzam o céu, muitas vezes interpretadas como manifestações de seres extraterrestres, podem, na verdade, ser simplesmente atmosféricas ou jatos disfarçados. A ausência de evidências concretas, aliada a inúmeras histórias de engodos e mal-entendidos, nos lembra que o universo pode ser tanto uma vastidão misteriosa quanto um palco de ilusões humanas. Nesse cenário, a busca por contato com o outro mundo reflete não apenas uma curiosidade insaciável, mas também uma necessidade de conexão com algo que transcende nossas limitações. Além disso, as capacidades que alguns possuem, a telepatia, a clarividência, o precognoscimento, permanecem na fronteira do ceticismo científico. Cada relato alimenta uma esperança de que possamos superar as limitações da mente convencional, enquanto a comunidade científica busca rigorosamente por provas que sustentam essas especificações. A ausência de testes reprodutíveis de tais habilidades evidencia a complexidade de se validar o que parece, por vezes, estar à margem da compreensão lógica. Ainda assim, essas ideias persistem como uma expressão de nossa eterna esperança de que há algo mais, algo além do que nossos sentidos podem captar. Assim, ao longo dessa jornada que atravessa a fronteira entre o conhecido e o desconhecido, somos convidados a refletir sobre nossos medos mais profundos e nossas aspirações mais elevadas. Cada experiência, seja ela uma sombra na penumbra, uma luz no céu ou uma sensação na mente, é uma voz do universo que nos desafia a olhar além do óbvio. Talvez, no fim, compreenda essas recomendações seja menos uma questão de revelação e mais uma jornada interna de entendimento e acessível de que há mistérios que, por ora, permanecem fora do alcance da razão, mas não menos reais em seu impacto emocional e existencial. Na quietude de uma noite típica da era moderna, quando a tecnologia e as possibilidades de descoberta parecem ilimitadas, há uma inquietação que paira no ar. A humanidade,
com seus cérebros obrigados a interpretar o mundo ao seu redor, muitas vezes se encontra na fronteira delicada entre o real e o imaginado. É aqui que surgem as primeiras perguntas. Até que ponto nossas percepções são moldadas por nossas próprias mentes? Como nossos cérebros, em sua luta incessante por significado, criar mundos invisíveis e fundamentos que desafiam a lógica racional? Essa trajetória nos leva a explorar a compreensão humana, onde as visões cognitivas atuam como artes invisíveis. Eles, involuntariamente, tecem ilusões que parecem tão vívidas quanto a própria realidade. Imagine, por exemplo, uma brisa leve que, sob certas condições ambientais, cria um som indistinto, uma presença que nossos cérebros interpretam como uma entidade sobrenatural. Ou as histórias de vozes murmuradas na escuridão, que, na sua essência, podem ser produto de nossa expectativa de encontrar algo além do óbvio, uma criação de nossas mentes para preencher o silêncio inquietante. A influência do efeito placebo se manifesta nessa dança sutil entre a mente e o ambiente. Suas raízes permaneceram na esperança e na crença, que atuam como experiências sobrenaturais. Quando entendemos profundamente que algo nos será ou que uma informação inexplicável é real, nossas percepções se ajustam para consolidar essas opiniões. Assim, uma sensação de frio, uma sombra projetada na parede ou até mesmo uma sensação de presença podem ser amplificadas por expectativas arraigadas, levando-nos a acreditar em eventos que, na verdade, estão enraizados na força do nosso próprio cérebro. Mas a história não se limita às complexidades da mente. As condições ambientais desempenham um papel fundamental na criação de experiências assustadoras. A privação sensorial, por exemplo, atua como uma lente de aumento para nossos medos mais profundos, deixando-nos vulneráveis a percepções distorcidas. As condições de baixa luminosidade, a ausência de estímulos visuais ou auditivos, podem desencadear alucinações que parecem sobrenaturais, porém são simplesmente o resultado de uma mente que procura sentido na escuridão. Além disso, campos eletromagnéticos presentes em certos ambientes podem perturbá-lo, causando sensações físicas e visuais que parecem vir de outro mundo, de uma realidade paralela que só existe em nossa percepção fragmentada. Nessa jornada pela compreensão dessas experiências, é revelado que refletimos sobre o quanto nossas mentes são sensíveis às influências do meio ambiente e às nossas próprias expectativas. Ao empregarmos um olhar atento, podemos começar a descobrir o que é realmente sobrenatural e o que é, na essência, uma manifestação da nossa própria natureza física e psicológica. Essa descoberta não diminui a maravilha do inexplicável, mas oferece uma perspectiva mais compassiva e racional, lembrando que a verdadeira magia talvez não resida em entidades externas, mas na complexidade e na beleza da nossa própria humanidade. Afinal, é uma interação intricada de mente, ambiente e envolvente que encontramos as experiências que tanto nos fascinam e assustam, revelando que muitas vezes o maior mistério está dentro de nós. No coração de cada cultura ancestral, encontramos mitos e lendas que moldaram não apenas a narrativa do passado, mas também a percepção do presente. Desde os tempos antigos, povos ao redor do mundo realizaram histórias, muitas vezes transmitidas de simbolismo e ensinamentos morais, que explicavam características naturais ou eventos inexplicáveis. Essas histórias, passadas de geração em geração, permanecem vivas em nossas mentes, influenciando a maneira como interpretamos o mundo ao nosso redor. Quando nos deparamos com algo que foge ao entendimento racional, nossa mente tende a recorrer a esses relatos antigos, muitas vezes dando-lhes um novo significado sob a luz do desconhecido.
Nesse contexto, as pessoas culturais atuam como filtros que distorcem ou ampliam a percepção de eventos estranhos, transformando simples acontecimentos em manifestações do paranormal, perpetuando assim o ciclo de envolvimento coletivo. O tempo, por sua vez, não só influencia as histórias que contamos, mas também o modo como encaramos nossa própria saúde mental. Em épocas de crises sociais, guerras ou mudanças rápidas, o estresse se torna uma constante e a ansiedade se instala como um companheiro silencioso, às vezes invisível, outras vezes manifestando-se de formas dramáticas. Essas condições afetam profundamente a psique humana, criando um terreno fértil para experiências paranormais que parecem confirmar os medos mais profundos e desejos ocultos. Pessoas sob extrema pressão podem interpretar sonhos, sensações ou visitas de espíritos como respostas aos seus conflitos internos, gerando um ciclo de interpretações que reforçam suas suposições e emoções. Assim, as questões de saúde mental, muitas vezes invisíveis, se entrelaçam com as manifestações sobrenaturais, revelando o impacto de uma época turbulenta na formação de nossas percepções do inexplicável. Na contemporaneidade, a sugestão se tornou uma poderosa ferramenta de moldagem da realidade. Com o advento da mídia de massa, especialmente na era digital em que vivemos, as fronteiras entre a ficção e o fato se tornaram tênues. Redes sociais, filmes e séries sobre o paranormal alimentam nossas crenças, muitas vezes sem perceber, com histórias que parecem tão reais quanto nossas próprias experiências. Uma narrativa viral pode transformar uma lenda urbana em uma verdadeira obsessão coletiva, fazendo com que muitos a interpretem como uma verdade incontestável. Nesse cenário, o poder da sugestão é tão forte que muitas vezes nossas próprias emoções e expectativas criam uma realidade paralelamente, onde o que vemos é moldado por aquilo que desejamos ou tememos acreditar. Assim, as influências culturais modernas ampliam a sensação de que o sobrenatural está ao alcance, estimulando uma união quase palpável entre a cultura popular e nossas percepções da realidade. Ao refletirmos sobre essas múltiplas camadas de influência, percebemos que a linha que separa o real do imaginado é muitas vezes tênue e permeável. Cada narrativa cultural, cada episódio de estresse ou crise, cada sugestão mediada por uma sociedade conectada contribui para uma tapeçaria complexa, na qual o paranormal se insinua como uma extensão natural de nossas emoções, histórias e conexões. Afinal, vivemos em um tempo onde a verdade e a ilusão se entrelaçam com a mesma facilidade com que respiramos, e compreendemos essa interação nos aproxima de uma compreensão mais profunda sobre quem somos e como percebemos o mundo. Em última análise, talvez o verdadeiro mistério não esteja nas entidades que nos assombram, mas na nossa própria humanidade, que busca respostas em um universo que muitas vezes parece tão enigmático quanto as aparências que desejamos desvendar. Na vastidão de nossa existência, somos constantemente atraídos por perguntas que desafiam a lógica e o entendimento racional. As sombras do desconhecido pairam sobre nós, evocando emoções profundas e uma curiosidade insaciável. Esta busca pelo entendimento, embora muitas vezes frustrada, reflete uma essência intrínseca do ser humano, uma necessidade de conexão com o que transcende as implicações importantes. Nosso tempo, marcado por avanços tecnológicos impressionantes, também é permeado por uma inquietação silenciosa, a esperança de desvendar os segredos que permanecem ocultos na penumbra do inexplicável. Cada descoberta científica nos aproxima de compreender o universo. Contudo, há um espaço vasto, onde a ciência ainda hesita, onde parecem desafiar todas as leis conhecidas. É neste espaço
que questões como espíritos, encontros sobrenaturais e eventos inexplicáveis continuam a suscitar debates, fascinar mentes e alimentar sonhos de uma realidade além do palpável. Este aspecto cultural de busca pelo sobrenatural não é apenas um produto da imaginação. Ele é um reflexo do desejo humano de significado, de conexão com o transcendente. Em tempos passados, as lendas e mitos preenchiam essa lacuna, oferecendo respostas às perguntas que o raciocínio racional não poderia responder. Com o avanço do pensamento crítico, confrontados com um mundo cada vez mais compreendido, muitos de nós permanecemos inquietos, questionando se há algo além do que os olhos podem ver, além do que os fatos podem explicar. Ao refletirmos sobre essa jornada de investigação e dúvida, não podemos ignorar que a ausência de evidência científica conclusiva não significa necessariamente que tudo seja falso. Pelo contrário, ela se assenta para uma contemplação mais profunda, uma área limitada de que o desconhecido guarda seus próprios mistérios, às vezes destinadas a permanecer além do alcance de nossa compreensão. Encerrando esta reflexão, é fundamental manter uma postura de ceticismo saudável, analisando criticamente as informações e permanecendo abertas às possibilidades, mesmo quando elas desafiam nossa lógica e compreensão atual. Por fim, devemos respeitar a beleza dessa incógnita que envolve uma existência. Olhando para além do escopo do conhecimento científico, encontramos uma beleza silenciosa na perseverança do espírito humano em buscar sentido. Essa busca, por mais que possa não fornecer respostas definitivas, nos conecta a uma experiência universal de esperança e maravilha. É nesta interseção entre o conhecido e o desconhecido que reside a essência do mistério, um convite contínuo para explorar os limites da nossa percepção e abraçarmos com humildade o que ainda não podemos entender. Assim, o mistério permanece, um lembrete da nossa dimensão pioneira, eternamente sedentar por descobrir o infinito que reside além de nossas fronteiras. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Deixe nos comentários o que você acha do sobrenatural, se é verdade ou se é apenas uma lenda imaginária. Até o próximo vídeo.